Olá, boa noite, paz seja com todos, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao início desse módulo 1 da Escola de Discípulos. Vamos lá. Diz assim a Bíblia, Mateus 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Então, coloquei entre parênteses, Batista quer dizer o que batiza. Então, João, o Batista, quer dizer João, o que batizava, tá? Batista quer dizer o que batiza, literalmente. João era filho de Zacarias, que era um sacerdote da tribo de Levi. Ele era filho de levitas, tanto do pai dele, Zacarias, como da mãe dele, Isabel. E o pai dele era sacerdote. Então, João poderia ter sido sacerdote também, porque o sacerdócio era por família. Então, ele, como filho homem, poderia ser sacerdote. Mas ele não foi sacerdote, aparentemente não quis ser. Mas o que ele fez? Ao invés de ir para o templo em Jerusalém, ele começou a pregar no deserto da Judéia. Israel era dividido em 3 estados: Judéia, Samaria e Galileia. Judéia, Samaria e Galileia. Jerusalém era a capital de Israel e ficava onde? Na Judéia. Judéia. Perceba que os dois começam com J, tá? J. Então Jerusalém ficava na Judéia. E era assim, se você pegar o mapa de Israel tem a parte de cima, fica a Galileia, na parte de cima. Depois, na parte média, Israel é um país compridinho. Então, na parte média, no meio, ficava Samaria. E na parte de baixo do mapa ficava a Judéia, que é onde tinha Jerusalém. Então, onde é que João começou a pregar o evangelho? No deserto da Judéia. Judéia ficava próxima de Jerusalém. Ou melhor, Jerusalém ficava dentro da Judéia. Então, num deserto aqui nessa região, ao invés de João Batista ir para Jerusalém, ele vai para um lugar deserto e ele começa a pregar o evangelho lá dentro. Então vamos dar continuidade. Dizendo, o que João dizia quando pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem básica de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o batismo com arrependimento é a base da fé cristã. Quando alguém se arrependia dos seus pecados, a Bíblia vai dizer aqui que ele confessava os seus pecados no ato do batismo, e então ele dizia: olha, eu fiz isso, e eu quero me batizar, em sinal de arrependimento. O batismo era um sinal de que a pessoa estava arrependida. Então, a palavra batismo, ela quer dizer, literalmente no grego, ela quer dizer imersão ou submersão. O que quer dizer, o que é imersão ou submersão? É você estar submerso, você está dentro da água. Então, existe basicamente 3 tipos aí de batismo, né, que se faz nas diversas igrejas. Um deles é o por imersão, onde você tem uma quantidade boa de água e você é afundado na água. Isso daí é o batismo por imersão. Existe o batismo por aspersão, que é o batismo que você pega alguma coisa ali e você esborrifa água na pessoa. É um tipo de batismo por aspersão. E tem um outro batismo que é o batismo por efusão. O batismo por efusão é aquele que a pessoa, por exemplo, ela fica embaixo de um chuveiro, abre um chuveiro, e é um batismo que deixa cair a água sobre a cabeça da pessoa. Tá? São essas 3 espécies de batismo mais comuns aí que existe. Então, o batismo que João, o Batista, que era o que batizava, executava era esse batismo aí, do imersão, tá? E sempre com arrependimento. Arrependimento do quê? Ele dizia para as pessoas: arrependa-se, arrependa-se. Ele parava as pessoas na rua não, no deserto onde ele estava: arrependa-se, arrependa-se.
E as pessoas diziam, mas arrepender do quê? De tudo de errado que você está fazendo ou fez já. Se arrependa, porque o reino dos céus está chegando. Então ele falava isso daí. Então as pessoas começaram a entrar em pânico, de certa forma, dizendo, tá bom, vou me arrepender. E elas eram batizadas como sinal de arrependimento. E essa é a base da mensagem de João Batista. Porque este quem? João Batista é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto. Então, Isaías diz que existe uma voz que está clamando no deserto. Uma voz. Então, existe um clamor no deserto, e ele diz aqui, voz do que clama no deserto. E o que a voz clamava no deserto? Preparai o caminho do Senhor. Esse era o clamor da voz. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas são caminhos. São aqueles caminhos mais estreitinhos que tem no meio do mato, em alguns lugares, são as veredas. Então ele diz, endireite as veredas de Deus, porque algumas dessas veredas, elas eram todas curvas, né? Você enxerga às vezes um caminho no meio do mato, você vê que ele vai dando fazendo um zigue-zague ali, parece uma serpente, muitas vezes. E o texto está dizendo aqui, endireite. Então alguém tinha que vir antes de Jesus e endireitar o caminho para que Jesus passasse. Isaías capítulo 40, versículo 3, é onde está escrito aqui, voz do que clama no deserto. Então o Espírito Santo é quem clama, é ele quem clamava, para que houvesse mudança e arrependimento na vida das pessoas. Mas ele precisava de uma voz. E quem foi essa voz? Foi João Batista. Então João Batista entendeu e sentiu o clamor do Espírito Santo, e ele então era o porta-voz do Espírito Santo. É como se fosse um porta-voz do Espírito Santo naquela ocasião. E este João, versículo 4, tinha as suas vestes de pelos de camelo. Então era assim que ele se vestia. A veste dele era feita de pelos de camelo. Era considerado uma roupa bem rústica naquela época. Tá? Não era uma roupa muito confortável e nem uma roupa cara, mas era uma roupa bem simples mesmo. E um cinto de couro em torno dos seus lombos. Então a forma como ele se vestia era uma roupa feita de pele de camelo e tinha um cinto em torno da sua cintura. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, o que ele comia, ele encontrava ali... O gafanhoto era um dos animais, dos insetos, que era permitido comer aos judeus. E ele comia, então... Não que ele comia só gafanhoto. Se você desse uma outra coisa gostosa para ele, ele não comia. É que no deserto você não tem muita opção. Então, o que ele tinha era o que ele comia ali, daquilo que era permitido. O mel silvestre, ele não necessariamente quer dizer mel de abelha, tá? Geralmente era mel de algumas plantas, como a tâmara, por exemplo. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém. Então o pessoal de Jerusalém saía ali da cidade, ia para a região mais deserta e toda a Judéia. Então eu disse para vocês, e toda a província adjacente ao Jordão. Então eu falei para vocês que lá no mapa a gente tem, a parte alta a gente tem a Judéia, no meio, a Judéia não, a gente tem a Galileia, a gente tem depois Samaria no meio do caminho e a Judéia na parte de baixo do mapa. Então o texto está dizendo que não só Jerusalém, mas como toda a Judéia, o estado inteiro basicamente ia atrás de João para ser batizado por ele. E pessoas que moravam além do Rio Jordão também iam. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então é interessante, eu até coloquei aqui uma observação, que eles faziam confissão ao serem batizados. Eles iam contando o que eles tinham feito.
Que tipo de vida você tem levado? Olha, eu sou uma pessoa muito briguenta. Eu estou com um problema sério lá com a minha esposa, com meus filhos, sou muito briguento. O outro falava, olha, eu roubei. O outro falava, eu adulterei. O outro falava, olha, eu acabei de brigar lá e machucar uma pessoa. Então, cada um contava a sua história ali, contava os seus pecados. E aí João perguntava, você está arrependido do que você fez? Estou. Então, tá bom, então eu vou te batizar agora. E ele era batizado como símbolo do arrependimento. Era assim que eles faziam. Versículo 7. E vendo ele quem? João. Muitos dos fariseus. Quem eram os fariseus? Abri um parênteses aqui novamente. Eles criam em anjos, demônios e na ressurreição dos mortos. Então eles criam no mundo espiritual e em milagres também. Então, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus era uma outra classe religiosa. E quem eram os saduceus? Eles só aceitavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles apenas aceitavam esses números, esses 5 primeiros livros. Todos os demais livros do Antigo Testamento, os saduceus não aceitavam. Eles diziam que, não creio que seja de Deus, esses livros aí. E o que mais? Eles também não criam nem em anjos, eles acreditavam que não existiam anjos, e nem que existissem demônios. Eles não acreditavam praticamente, e nem na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam o quê, então? Que morreu, acabou. Morreu, acabou. Eles acreditavam que existe um Deus que fez todas as coisas, mas que a pessoa morreu, acabou. Não tinha mais nada depois da morte. A morte é o encerramento do ser humano. Então os saduceus acreditavam nisso. Os fariseus não. Os fariseus acreditavam sim, que tinha inferno, que tinha depois existia o céu, que existia vida após a morte, que existiam anjos e demônios. E milagres também. Então João, agora pegando o versículo completo, ele fica assim. E vendo ele, ou seja, João, vendo que muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, por que ele chama de raça de víboras? Porque esses fariseus e saduceus eram meio que amigos, entre aspas, do pai dele. E ao invés deles estarem indo ali para se arrepender dos pecados, eles iam ali para averiguar se João era realmente um profeta ou não. Então eles estavam indo lá para testar João. E eles eram uma classe religiosa que estava sendo mandada, alguns representantes, para averiguar se realmente João tinha alguma pretensão a ser o Messias ou ser um profeta. Tanto é que eles perguntam mais para frente para João se ele era o Messias mesmo ou não. E aí João fala para eles que ao invés de eles estarem indo ali para serem batizados e se arrependerem dos seus pecados, eles estavam indo ali para ficar de olho nele, para ver o que ele está fazendo. Vamos manter esse cara de olho nele. Ele não quis ser sacerdote, mas ele está pregando contra o pecado lá no deserto, como se fosse uma rebeldia de alguém que era para ter sido um sacerdote, não quis ser, estava destoando dos outros sacerdotes. Então vamos mandar alguns representantes para ficar de olho nele. E João, quando vê esses homens chegando ali, ele conhecia, sabia que eles eram falsos. Por quê? Porque ele cresceu no meio de uma classe religiosa. Então eles sabiam que esses homens eram muito falsos. E aí ele diz para eles, a hora que eles estão chegando ali, raça de víboras. Quem ensinou a vocês, fugir da ira futura ou da ira vindoura? E João está se referindo ali ao inferno. A ira que viria no futuro seria a ira de Deus sobre os filhos da desobediência em relação ao inferno. E João dá um conselho para eles: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que quer dizer fruto digno de arrependimento? São atitudes
que demonstrem que estão arrependidos. Ele está dizendo, já que vocês não querem ser batizados, então mostre que vocês estão arrependidos de fato e deixe de fazer as coisas erradas que vocês fazem. Então a mensagem de João é dura. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai a Abraão. Eles, como descendentes de Abraão, eles se julgavam superior às outras pessoas, superior aos outros povos. Não era só eles, tá? Geralmente os outros povos, cada povo ali se julgava melhor do que o outro também. Mas os judeus também tinham isso daí. Principalmente a parte religiosa, a ala religiosa, eles diziam, nós somos filhos de Abraão, somos melhores do que os outros. Então João disse, grande coisa ser filho de Abraão. Porque, olha, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, Deus poderia até transformar pedras em seres humanos com a genética de Abraão. E é isso que ele está falando ali, com a genética de Abraão. Deus poderia criar um filho de Abraão agora, geneticamente falando, com a mesma genética de Abraão, e ele poderia fazer isso. Então, que vantagem vocês têm? Ou por que vocês estão se gabando nisso, de ser descendentes de Abraão? Versículo 10, diz assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. O que é isso? É uma contagem regressiva. Contagem regressiva. Israel foi cortado no ano 70 depois de Cristo. Então Israel durou até o ano 70. Jesus morre mais ou menos no ano 33 da história. E aí no ano 70, Jerusalém é destruída, totalmente destruída. Nessa ocasião aí. Então João Batista disse que o machado já estava posto à raiz da árvore. Ou seja, o machado já está ali na direção, ali encostado na raiz da árvore. Se a árvore não der bom fruto, ela vai ser cortada. Quem não der bom fruto vai ser cortado. E a árvore que é cortada é lançada no fogo. E aqui esse fogo ele se refere ao inferno. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E aqui ele se refere a Cristo, o Messias. Ele diz, aquele que vai vir depois de mim, ele vai batizar com outro tipo de batismo. E ele fala, cujas alparcas ou sandálias eu não sou digno de levar. E esse era um serviço do escravo. Porque quando alguém chegava na casa de outra pessoa, e ali era alguém com condições melhores de vida, essa pessoa então tinha um escravo, ou um servo, que eles chamavam de servo, mas é uma espécie de escravo. E o escravo então desamarrava a sandália dos pés do visitante, que estava ali naquela casa, e ele ia lavar os pés do visitante. Então, no caminho era muito comum se sujar os pés ali de barro, de poeira, e até de cocô dos animais também. Por quê? Porque os animais andavam nas mesmas vias apertadas que os seres humanos. Então era muito comum ali terem os animais de carga que faziam esse trajeto e eles iam sujando pelo caminho. Então alguém que andava certa quantidade aí de quilômetros, com certeza tinha o seu pé sujo. E aí então eles tinham, nas casas que tinham mais condições financeiras, eles tinham esses escravos que limpavam os pés, lavavam os pés. E João Batista, ele fala que aquele que vem depois dele é mais poderoso que ele, e ele não é digno nem de ser o escravo que lava os pés deste que vem depois dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo, significa poder de Deus, tá? É a presença santa de Deus. E com fogo. E esse fogo, ele está se referindo à condenação ao inferno. Então eu já mencionei aqui que ele está se referindo ao inferno várias vezes. O que ele está dizendo aqui sobre um batismo com o Espírito Santo e com fogo, é assim, com o Espírito Santo para aqueles que querem servir a Deus de fato.
E com fogo é para aqueles que estão condenados porque não querem se arrepender. Então, é como se o Messias, Jesus Cristo, Messias, a palavra Messias, quer dizer o ungido. O ungido. E Cristo quer dizer o ungido. Messias está no hebraico e Cristo está no grego, na língua grega, mas é o mesmo sentido. Então ele diz que o Messias vai separar as pessoas que são de Deus das que não são de Deus. O machado está colocado à raiz da árvore. A árvore que der bons frutos é esse aqui que será batizado com o Espírito Santo. A árvore que der maus frutos será cortada e jogada onde? No fogo. O fogo que ele se refere aqui é o fogo da condenação. Versículo 12. Em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Então, quando eles faziam as colheitas, eles batiam ali o trigo, batiam cereais, eles tiravam a casca e aí separavam o cereal da casca. E aí depois eles pegavam esses cereais com a pá e iam fazendo um monte. E a casca eles pegavam com a pá também e jogavam no fogo, para queimar a casca dos cereais. Então ele diz aqui que ele tem uma pá na mão e que ele vai recolher no seu celeiro o seu trigo e que vai queimar a palha com fogo. Eu quero dar uma paradinha aqui e quero pegar as figuras de linguagem que João está usando. Percebam que ele está usando aqui machado à raiz da árvore, e aí ele cita dois tipos. Então, ele faz aqui uma comparação binária. Uns que são bons e vão ser beneficiados e abençoados por Deus, e os que são maus vão para um castigo eterno e ser prejudicado. Então ele fala, a árvore boa não vai ser cortada, nem lançada no fogo, mas a árvore má, o machado já está posto à raiz dessa árvore. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo para aqueles que são de Deus e querem andar com Ele. E o fogo, aqueles que não são e não querem saber nada de Deus, vão ser queimados. E aqui ele usa o exemplo do fogo várias vezes nesse mesmo texto, e aqui ele usa novamente o exemplo do fogo, dizendo que vai ser queimado a palha com fogo. A palha é o que não serve, no caso, que é como se fosse uma pessoa má, que não aceita. Que tipo de fogo? Fogo que nunca se apagará. Então, irmãos, quando alguns crentes falam sobre o batismo no Espírito Santo, eles se referem ao batismo no Espírito Santo com fogo. Se eles estiverem se referindo a João Batista, a linguagem de João Batista, houve um erro de interpretação da Bíblia aí no caso, porque o fogo que João Batista está falando não é um fogo bom, não é um fogo abençoador. Agora, se estão se referindo ao dia de Pentecoste, que foram vistas línguas de fogo dentro do cenáculo, aí sim, aquele fogo era abençoador, purificador para a igreja. Agora, este fogo que João está falando aqui é o fogo já condenatório, tá? Então, não se confundam em relação a isso. Que tipo de fogo, então? É o fogo que nunca se apagará. Então, por quê? Porque na eternidade é um inferno cujo fogo nunca se apaga. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia. Da onde era a Galileia? Lá, pegando no mapa, era a parte de cima do mapa. Israel é compridinho, ficava na parte de cima. Para você chegar da Galileia até na Judéia, onde ficava Jerusalém, tinha que passar por Samaria, o território dos samaritanos. Tá? Os samaritanos têm inimizade com os judeus, mas tinha que passar por ali. Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio lá da Galileia, ele passou por Samaria, com certeza, para ele chegar e ir lá com João, conversar com João. Então, Jesus atravessa 2 estados. Ele está na Galileia, ele passa por Samaria e chega até a Judéia para ir lá conversar com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então, Jesus faz uma longa viagem para autenticar o batismo. Por que Jesus fez? Ele quis ser batizado se ele não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado, porque ele estava autenticando o batismo de João. Autenticando. Se no futuro alguém dissesse para ele, João veio e pegou o batismo com arrependimento e o Senhor não foi batizado e nem aceitou o batismo dele. Então seria como se Jesus não fosse autenticar. Então ele foi lá para ser batizado
para autenticar o batismo. E João se opunha a ele, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Sou eu que preciso ser batizado por ti. E vens tu a mim? É o Senhor que vem a mim? Eu que tinha que ser batizado pelo Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. A hora que Jesus explicou que era para que se cumprisse a justiça, aí ele falou: tá bom, então aí já muda de figura. Tá? Então ele permitiu. E aí Jesus foi batizado por João Batista. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, em formato de pomba. Aqui tem uma coisa interessante também. Quando diz aqui o texto, e eis que se lhe abriram os céus se abriram para Jesus, por causa dele. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Jesus deve ter visto, mas em outro evangelho fala que isso foi um sinal para João o Batista. O Senhor tinha falado para ele: aquele que você for batizar e você vir o céu aberto e o Espírito descendo em forma de pomba sobre essa pessoa que você batizar, ele é o Messias. O Senhor já tinha falado para ele. Quando diz aqui que ele viu, pode ser que o texto esteja se referindo a Jesus, mas os outros evangelhos dizem mais abertamente que quem viu também foi João o Batista, descendo em forma de uma pomba, como se fosse uma pomba. E João Batista também ouviu uma voz do céu, como um testemunho, que dizia assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então nós vemos aqui, no Antigo Testamento era dito assim, que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, alguma coisa poderia ser confirmada. Então tudo que eu quisesse que fosse tido como real para as pessoas, ou um depoimento, um acontecimento, eu precisava de pelo menos 2 testemunhas, fora eu. Então Jesus está sendo batizado e agora nós vemos o Espírito Santo como uma primeira testemunha, descendo e vindo pousar sobre Jesus, dando seu testemunho de que realmente ele era o Filho de Deus, e logo em seguida o Pai, logo em seguida entra também como uma segunda testemunha, dizendo: este é o meu Filho amado, apontando para o seu Filho, dizendo: em quem eu tenho grande prazer. Então, João Batista, quando ele vê isso, ele fica impressionado, porque ele vê o céu aberto, ele vê o Espírito Santo. A única ocasião que a gente vê, basicamente, na Bíblia, o Espírito Santo de forma visível, foi nessa ocasião. E é lógico que foi de uma forma simbólica. O Espírito Santo não tem formato, porque ele é um Espírito. Mas ele tomou um formato para poder ser visto por João Batista, naquela ocasião. E aí, então, nós vemos o testemunho duplo do Pai e do Espírito Santo sobre Jesus, a respeito de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus.